E na última reportagem da retrospectiva de hoje, você vai ver que o Supremo Tribunal Federal também teve que se adaptar para evitar a disseminação do coronavírus. Na primeira sessão plenária por videoconferência da história da Corte, foi decidido que governadores e prefeitos também podem determinar regras de isolamento, quarentena e restrição de transporte e trânsito durante a pandemia. No plenário do Supremo, o ministro Dias Toffoli presidiu a sessão, acompanhado pelo ministro Gilmar Mendes, que respeitou a distância recomendada pelas autoridades de saúde. Coube ao decano da sessão, ministro Marco Aurélio, a primeira relatoria de processo analisado no plenário em tempo real. Foi da ação direta de inconstitucionalidade apresentada pelo PDT contra a medida provisória do governo, que transfere para o próprio Executivo a autonomia para decidir sobre as medidas de isolamento durante a pandemia da Covid-19. O ministro Marco Aurélio, que é relator da ação, acatou parte do pedido de liminar feito pelo PDT. Ele considerou a MP do governo constitucional, mas aceitou a tese da responsabilidade concorrente quando o assunto for saúde pública. Foi o que defendeu o advogado do PDT sobre a constitucionalidade das medidas administrativas estaduais e municipais. Porque na medida em que a medida provisória 926 exige autorização do presidente da República, mediante os decretos que consideram determinados serviços essenciais ou não, ela esvazia a competência, uma disposição própria da Constituição que atribui aos estados e que não pode ser derrogada sequer pelos estados. Mas o representante da entidade que reúne as empresas de telecomunicações pediu a limitação dessa autonomia, principalmente na limitação de atos que proíbem os cortes dos serviços em casos de inadimplência por parte dos clientes durante a pandemia. O setor de telecomunicações hoje no Brasil é integrado por 15 mil prestadoras de serviços de telecomunicações. Dessas 15 mil, 99,9% são prestadoras de pequeno porte, que não vão aguentar uma inadimplência generalizada nos serviços de telecomunicações. Em seu voto, o ministro Marco Aurélio manteve o entendimento de que a MP não fere a norma constitucional, mas também não anula as providências de vigilância em saúde tomadas pelos estados e municípios. Não afasta a tomada de providências normativas que ocorreram, presidente, inclusive a partir desta liminar. E ainda bem que ocorreram pelos estados, Distrito Federal e municípios. Concluí, então, defiro em parte a medida cauteladora para tornar explícita no campo pedagógico e na dicção do Supremo a competência concorrente. Dali para frente, foram 8 votos, seguindo o entendimento do ministro relator da ação. O ministro Luiz Roberto Barroso se declarou suspeito por motivos de foro íntimo e não participou do julgamento. Com isso, a liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio foi confirmada no plenário. Os ministros também acrescentaram que cabe ao presidente da República dispor sobre os serviços essenciais, mas todos eles destacaram a necessidade de aprofundar a cooperação entre os entes federados para superar a crise.